E aí, galera? É, Hoje o tema do nosso vídeo é um vídeo bem diferente, né? Onde eu decido aqui falar um pouco sobre alguns trechinhos, né, que ocorreram na minha vida e, na verdade, tem muita história para contar, sim, né? Mas eu vou aproveitar para contar um pouco sobre a minha empresa, né? Bom, a minha empresa, ela nasce quando eu começo, né? Acredito que todos os pontos, né? Desde 2008, quando eu tive a minha primeira experiência, né, com a matéria, lá nasce, né, tudo que engloba hoje a minha empresa e aonde ela ainda pode chegar. Me lembro, né? Tem um peso muito importante a pessoa que me ensinou a trabalhar, né? A pessoa que me ensinou a trabalhar foi simplesmente assim o melhor gesseiro que eu já vi, a melhor pessoa do mundo, né? Me ensinou além de trabalhar, né? Me ensinou coisas como ser uma pessoa interessante, né? Uma pessoa focada, aprender tudo aquilo que você tem vontade de fazer, né? E ele me ensinou que a minha profissão, antes de mais nada, né? A minha profissão ela poderia me tirar da fome, a minha profissão poderia me tirar de problemas mentais, né? Devido à ocupação. Se eu tivesse problemas familiares, a minha profissão me livraria. Enfim, a minha profissão ela seria sempre uma solução, né, na minha vida. Isso foi muito importante, eu devo muitos créditos, né, à pessoa que me ensinou a trabalhar, né, que me mostrou o caminho, um grande artista, assim, né, com os seus defeitos, obviamente. E o tempo passou, né, eu trabalhei aí anos e anos, né, sempre fui muito dedicado, aprendi, gostei, eu sempre tive uma dedicação à parte pela arte, né, pelo desenho, por a música, enfim. Então eu acredito que o dom da arte me vinculou ao gesso, né? Acredito que assim é interessante quando a pessoa tem essa identificação. Eu quando vou contratar uma pessoa para trabalhar, eu sempre zelo muito pela identificação, né? A pessoa tem que se identificar na área, né? E o tempo passou, né, gente? O tempo passou, eu fui trabalhar em várias outras empresas, né? Acabou não dando certo com aquele cara, depois, enfim, o tempo passou e tudo mais. E eu lembro que de cada empresa, de cada pessoa, sempre tentei tirar o máximo, né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim. Então, aquele empreendedor que me contratava, eu olhava para ele e eu tentava entender tudo que ele tinha para me passar, né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim, o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer quando eu tivesse a minha empresa. Mas a última fase, né, dessas tantas pessoas que eu trabalhei foi a mais importante. Foi assim fundamental para nascer realmente Motiva Gesso, né? Ah, tem várias outras experiências de outras empresas quando eu passei, enfim, mas a última foi a mais pesada, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, né? E essa empresa ela tinha o dono, né, da empresa, um autônomo, e tinha o genro, né, desse rapaz. E a gente trabalhava junto, eu e o genro dele, né? Então a gente ia pra
dia que a gente pegou uma obra muito grande, né? Essa empresa ela pegou uma obra muito grande, um prédio para fazer e começou a pegar o material direto de uma distribuidora, né? Assim, rolou muita grana, né? Nesse momento. Eu não sou de crescer o olho em nada que é de ninguém, sabe? Eu quero só o que é meu, eu só queria o meu salarinho e tal. Eu sou um cara muito pé no chão nesse sentido, né? Sempre fui. E entendi a importância, né, de estar dentro daquela obra, enfim. Me dediquei sempre ao máximo, né? Sempre fui um cara muito coração, muito espontâneo, sempre tudo que eu pus a mão sempre brilhou, né? E lembro que, pô, eu disse assim, né, amigo, a minha tesoura para cortar ferragens em drywall, ela tá cega, completamente cega, cara. Você tá comprando material direto do distribuidor, sabe? Você vai conseguir encontrar ferramentas num custo muito interessante, né? Uma tesoura deve custar hoje, cara, uma média aí de R$ 33 a no máximo 50, né? Naquela época devia estar uns R$ 28, né? Para ele pegar direto de uma distribuidora, de repente ele acharia até num desconto maior, enfim, né? E lembro que, né, cara, ele dizia, não, tudo bem, vou pedir sim. E chegava material e nada da tesoura, né? Chegava material e nada dessa tesoura. E eu fiquei bem de saco cheio assim, né? E tirei de cabeça, né? Fui lá e comprei, né, uma tesoura pra mim. Fui trabalhar. E eu me lembro que num dia muito importante assim, né? Eu fui trabalhar numa obra e como eu e o genro desse rapaz, a gente sempre se dava muito mal, a gente já começou a ser dividido, a gente não ia mais para uma mesma obra, né? E de repente, um dia, eu terminei um serviço, né? E ele chegou e falou assim: ah, você terminou aí? Terminei. Ah, então você vai lá na obra que o rapaz se encontrava, né? O genro dele, e vai terminar um servicinho lá pra mim. Eu sou empregado, né, gente? Eu não poderia escolher naquele momento, né? Eu fiquei completamente assim, bravo, mas concordei, né? Tudo bem. E cara, pra minha surpresa, assim, aquele dia, né? Montamos no carro, a gente foi, carregou o que tinha que carregar e chegamos ao emprego. Nessa outra obra, né? Uma reforma. E quando a gente chega nessa reforma, né? Gente, a gente entrou, foi, e ele me mostrou todo o serviço que tinha para fazer. E quando ele finalizou e foi embora, né? Ficou só eu, somente eu e esse genro, né? Lá na obra. E cara, eu olhei em cima do andaime do genro dele, cara, e tinha uma tesoura novinha lá em cima. A coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu. Esse rapaz, antes de eu falar qualquer coisa pra ele, adivinha o que que ele falou pra mim, né? Ele falou assim: "E aí, Jean, beleza? Ou, oh, viu a tesoura que o Sérgio comprou pra mim?" Putz, cara. Eu não queria nem ter citado o nome dele, sabe? Mas foi muito espontâneo esse baralá. Cara, eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto. Muito puto. E eu fingi demência, né? Fiquei puto por dentro e disse friamente: falei, ah, é? Ele comprou? Cara, que legal. Importante, né? Ter uma ferramenta boa para trabalhar. Eu também comprei uma para mim, né? E segue o baile, cara, sabe? Virei as costas, continuei trabalhando e ali para mim foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. E quando eu cheguei em casa aquele dia eu refleti muito, cara. Refleti muito e falei, poxa, cara, sabe? Pelo quanto eu me dedico, pelo quanto eu gosto de trabalhar na área, por tudo que eu dou de frutos a essa empresa, cara. Ele não poderia fazer isso comigo, de jeito nenhum, né? Me senti muito, muito desmotivado, né? E digo que eu, até hoje, se eu tivesse tido um alicerce legal, né, gente, jamais eu teria ido trabalhar por conta, sabe? Não queria saber de dor de cabeça, de nada não, pô. Sabe, segunda-feira vai para tal serviço, a pessoa vai lá, arma os compromissos, se entende com o cliente, eu chego, faço meu trabalho, venho embora, ganho minha semaninha, tá legal, né? Uma semana de um gesseiro profissional hoje é de R$ 700 a R$ 900,
né? Uma semana de um bom profissional, né? São João, que é a minha cidade, tem gesseiro que ganha de 300 a 500. Isso vai da capacidade de cada um, né? Mas assim, cara, eu com meus 700 por semana ali tava tudo bem. Um exemplo, né? Mas não, cara, sabe? Teve que tudo isso acontecer, né? Pra eu entender que faltou motivação, né? Faltou motivação e assim, o meu funcionário ele não trabalha se ele não tiver um sapatão, né? Se ele não tiver uma camiseta adequada, né? Com a logo da minha empresa, ele não trabalha se ele não tiver uma ferramenta adequada, né? Se ele vai dar valor a isso ou não, pra mim não importa, sabe? Mas importa eu ter a minha consciência tranquila e saber que eu ofereci o melhor pra ele, né? E faço hoje o que eu não recebi lá atrás, né? E é isso que um dia eu viajando na maionese, né, pensei, pô, Motiva Gesso, né? E é um nome que pegou, né, cara? Tipo, a galera gosta muito. Hoje tem gente que nem me chama mais como Gian, né? Vai me marcar numa publicação, vai falar alguma coisa, já se refere a mim como Motiva, né? Motiva Gesso, Motiva Gesso. Trabalho muito propaganda, né? Gosto muito, acho muito interessante. Quero realmente gravar a minha empresa no nome, né, de todo mundo, porque com certeza essa empresa ainda vai crescer muito, né? Vai crescer muito. E é isso, né? Foi daí que surgiu o nome, né? Mais especificamente. E em breve eu vou fazer um novo vídeo, né? Contando um pouco mais sobre tanto a minha história como a história da minha empresa em geral, né? Porque a minha empresa hoje ela é uma empresa regular. Eu não conquistei tudo que eu pretendo, mas hoje eu posso dizer que eu sou muito grato, né, por tudo que eu consegui conquistar através dessa empresa, né, e por todos os, cara, todos os ganhos, assim, né, entre eles 2 anos consecutivos como melhor atendimento e prestação de serviço na minha cidade, assim, entre outras situações bem interessantes, né, mas isso são os frutos, né, me dedico pra caramba, e, enfim, deixando esse vídeo pra vocês aí, né, como um abre portas aí para novas histórias que estão por vir. Valeu, gente. Motiva Gesso.